Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui à Rente. A gente vai falar um pouquinho sobre código legado, na verdade, vamos falar inclusive especificamente do nosso código legado, né? Que eu acho que é uma dor ali que várias empresas possuem, vários desenvolvedores possuem essa dor justamente de trabalhar em projetos que têm um ciclo de vida mais longo e tal. Como a Manu comentou, a gente tem ali já um tamanho bem interessante, assim, com relação ao mercado global de aluguel, e esse tamanho é devido ao tempo que nós temos de casa, né? Por mais que, não sei se todo mundo conhecia já a Rentcar, se todo mundo já tinha ouvido falar, a gente está no mercado já há quase 13 anos, mais de 13 anos, quase 14 anos, né? Então a gente tem já uma certa caminhada. E o legal do tema é que a gente, na verdade, surgiu, né? A Mafê comentou, né? O que vocês vão falar, né? E a gente estava tendo, justamente na mesma semana, um problema justamente relacionado a um código legado que estava ali presente e a galera estava meio com receio de mexer e tal. E ele falou, já sei, vamos falar sobre código legado. Tá aí uma dor que a gente tem, acho que vai ser legal passar um pouquinho da experiência de como que nós estamos lidando com isso, né? Ou não lidando tão bem assim com isso, né? Com relação ao código. Beleza. Então, vou falar aqui um pouquinho de mim antes. Meu nome é Diego Palma Navarro, gosto de começar falando que eu sou pai, porque é verdade, né? Gosto bastante de carros, trabalho aqui na Rentcars há mais ou menos um ano. Assim como a Manu, eu trabalhei na Rentcars, eu saí durante a pandemia, voltei agora, então tá bem legal, gostei da oportunidade, sim, gostava da empresa, então tive a oportunidade de voltar, foi bem interessante. E eu também leciono ali na Unicuritiba, ali na Chile, né? Então também sou professor ali da área de TI. Então lá eles têm alguns cursos dessa área e eu leciono lá hoje em algumas cadeiras. Então gosto bastante das duas profissões ali, quase um Batman, né? Tipo, de dia ali no mercado, né? E de noite ali lutando contra o crime, não, mas passando ali um pouquinho de conhecimento para a galera, né? Então eu acho bem legal. Gosto bastante dessa dinâmica. E beleza, né? Como eu comentei, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso código legado, né? Então, falaremos um pouquinho sobre algumas definições. A gente falará também como que nós podemos encaixar dentro de um processo de sprints, de processo de produção mesmo, né? Essa questão de novas features, novas funcionalidades versus como melhorar nosso código. Então, isso é uma dor que acredito que todo mundo que tenha esse processo sofra, né? E aí a gente vai falar um pouquinho como que a gente está fazendo aqui na Rentcars para lidar com isso, né? Como que esse processo está sendo trabalhado e lidado dentro das nossas sprints. Inclusive, até peço desculpa, tem um pessoal que trabalha comigo, né? Um pessoal que está ali da nossa squad, que não vão me deixar mentir sozinho, né? Porque eles passam por isso, a gente passa por isso todo santo dia, então isso é bem legal. Beleza. Então, aqui começar a falar um pouquinho sobre a questão do código legado, né? O que é, onde vivem, como se reproduzem. E a gente tem aqui justamente a questão que eu comentei. É muito comum quando a gente entra numa empresa, começa um novo projeto, ou entra em um novo projeto, a gente tem aquela parte do código que é obscura, né? Que tem um último commit há uns 3 anos atrás, que você fala assim, já sei que vem em bucha, né? E que ninguém quer mexer, né? Que a hora que chega ali na planning, que passam para você a task, a galera fala, se deu mal. Então isso é muito comum. Isso é muito comum em em várias empresas, na verdade, né? Não é algo que a gente queira, não é algo assim que seria do bom grado, mas é normal, é um problema que acontece em vários cenários, né? Principalmente quando não tem documentação. Então, se não e aí normalmente código legado não tem documentação. Isso é batata, né? Não tem, é quase sinônimo, né? Então isso sempre acontece, ou normalmente acontece, né? E a gente sabe que, por mais que nós lutemos, ou que a gente faça ali a nossa implementação, isso sempre vai acabar acontecendo. E aí, a grande questão é assim, beleza, mas o que é um código legado, né? Como que a gente pode definir? Aqui a gente tem uma convenção, digamos assim, que quando a gente fala em código legado, é basicamente qualquer código que não atende, de alguma forma, as características atuais, e podem ser da empresa, cultura, padrões, tecnologias, arquitetura, e eu falei de cultura, né? Justamente algo que não está condizente com o que a gente tem hoje
dado as implementações, dado o nosso pipeline de produção, dado a nossa codificação. Então, toda vez que a gente fala que é algo que não atende essas características, a esse padrão, a esse modelo, a gente pode caracterizar como código legado. A gente pode entender como um código que não está de acordo com as nossas normas, com as nossas características, com as nossas novas regras, né, de implementação. Então, isso faz com que, na verdade, a definição de código legado seja ainda mais ampla, porque, na teoria, se eu fiz um projeto há 2, 3, 4 semanas atrás, que ela já teve uma mudança, teve já uma nova característica de padrão, que foi definido recentemente, ela já entra nessa categoria, né? Ela já entra nessa definição de código legado. Então, isso é bem amplo, né? E é bem complicado de se lidar. Claro, isso é uma convenção nossa, né? Cada empresa, cada local pode ter ali variações, nuances diferentes, mas é uma característica que faz justamente com que algo que não atenda ao modelo atual seja caracterizado como algo legado. Então, beleza? E aí a gente tem, né, justamente um dos fatores que caracterizam, principalmente aqui na Handcars, do que é um código legado, né, ou do que gera um código legado. Como eu falei, qualquer coisa que não atenda às características atuais do projeto, e normalmente isso está atrelado a um item que é o ciclo de vida do produto em si e do nosso projeto. Então, quando a gente fala sobre, justamente nós temos ali um ciclo de vida de produto que é longo, produto, como eu falei, a Handcars está 13 anos no mercado, a gente tem um produto que está, a gente vai ver ali o primeiro commit que ele foi feito já há bastante tempo, então esse ciclo de vida longo faz com que a gente tenha algumas características e na verdade, algumas facilitações para que a gente tenha código legado dentro do nosso projeto. Então isso, ou projetos legados, né, não só código, mas como projetos legados também dentro da nossa característica. Então aqui eu vou acabar seguindo esse paralelo, né, da relação entre ciclo de vida de produto e o projeto legado em si, né, e como que a gente pode lidar com isso. Mas a ideia é que justamente nós tenhamos uma das características que fazem com que haja essa questão do código legado, ou do projeto legado, ou de partes do código ali do projeto que sejam caracterizados como legados, ligado a essa questão do maior ciclo de vida de produto mesmo que a gente tenha no nosso, ali na empresa, né, ou no que nós estamos trabalhando. Beleza. Legal. Beleza, então a gente já entendeu, ou pela definição aqui, né, qual que seria a característica de um código legado, e aqui acredito que boa parte trabalham, né, dentro de modelos de sprint, dentro de modelos ali de entrega ágil, para que haja essa questão. E aí a gente entra justamente no cenário de como que eu vou melhorar o meu código, né, como que eu vou conseguir entregar melhorar o projeto, melhorar ali para que eu tenha um ambiente, um projeto mais legal, que dê mais vontade ali de trabalhar dentro de uma sprint que normalmente é uma sprint apertada. Pô, normalmente a gente sabe que a squad lá consegue entregar, sei lá, 50, 60 SPs, normalmente vem 90 SPs e a gente ainda precisa melhorar o nosso código, né? Como que a gente consegue fazer essa busca pela melhoria contínua, né, pela qualidade, mesmo tendo tantas limitações, principalmente de tempo, né, de tempo e de recursos. Então, isso, vamos falar um pouquinho sobre alguns itens aqui que a gente está tentando e encaixamos aqui na Handcars, e que podem ser, talvez, usados, né, claro, dentro das características contextuais ali de cada empresa, um pouquinho para vocês. Então, beleza. Então, conforme eu comentei, a analogia, né, com relação ao ciclo de vida do produto e do projeto, ela faz com que a gente tenha ali uma maior probabilidade, uma maior possibilidade de termos essa questão de projetos legados, códigos legados em si. E aí, essa característica é devida justamente a gente ter a vida, né, do produto. O produto e o nosso código são vivos, eles estão ali sempre em constante mudança, sempre em constante evolução, sempre em constantes modificações. E essas modificações, né, como eu comentei, faz com que a gente sempre tenha sprints que são otimizadas, apertadas e focadas normalmente para a parte de novas funcionalidades. É muito difícil, sim, a gente não ter sprints que não sejam focadas em novas funcionalidades, que não sejam focadas em novos elementos de produto, que não sejam focados em novas características de melhora de produto para o nosso projeto, né? Então, essa característica é uma característica normal. Quando a gente fala ali dos nossos POs, nossos PMs, eles sempre virão
com essa característica de querer implementar, de trazer novas funcionalidades. Isso é algo normal, né? É uma prática normal dentro do universo da estrutura de uma empresa. Legal. E aí, como que a gente faz para fazer essa melhoria? Como que a gente consegue trazer essa melhoria dentro de uma sprint? Uma dos itens que a gente teve aqui, principalmente, foi a questão do alinhamento da equipe. Então, assim, a equipe ela tem que entender, e normalmente aqui, por exemplo, na Rent Cars, a gente tem, para a parte de iOS, hoje, 3 devs, né? Então, a gente tem ali 3 devs, o Guilherme, o Levi e o Jefferson, e a questão do alinhamento da equipe e do entendimento da equipe, o quão isso é benéfico da melhoria do código, quão o código que está lá não atende ou nos dificulta novos desenvolvimentos, o entendimento da equipe de que a gente pode melhorar o nosso código para que haja uma melhor performance, e aí performance tanto de entrega, quanto de produto, quanto de performance de qualidade também com relação a possíveis problemas. Isso é muito necessário. Então, o primeiro passo que a gente acabou seguindo foi justamente a questão do alinhamento da equipe e a compreensão de que todos que estão ali no dia a dia daquele processo tenham essa mesma visão. Então, esse alinhamento ele é muito importante. E aqui um ponto bem legal é que isso é escalado, né? Então, por exemplo, a gente pode falar de squads que sejam squads diferentes, né, com alinhamento entre tech leads, com alinhamento entre dev seniors, com alinhamento entre pessoas que estão envolvidas ali, mas que todos eles olhem ou enxerguem, né, da mesma forma essa questão da necessidade de melhoria daquela estrutura, ou daquele código, daquele projeto. Então isso é uma coisa muito legal, e essa necessidade, né, faz com que esse alinhamento seja o primeiro ponto para que todo mundo entenda e saiba para onde quer chegar e para onde precisa melhorar. Legal. Depois disso, né, a questão de você analisar quais são as partes do código que geram atrito quando você faz o desenvolvimento. Então, quando você tem lá o desenvolvimento, você tem o entendimento de quais são as partes do código. É o código em Objective-C, é um código em uma arquitetura diferente, é um código que está em MVC em vez de MVVM, é um código que está diferente ali do que é o padrão que nós seguimos. Identificar e compreender o que esse código, e o quanto que esse código afeta o desenvolvimento. Quando a gente vai mexer na parte que tem Objective-C, normalmente a gente escala lá com 3, 4 SPs a mais, né, story points a mais. Quando a gente vai trabalhar com uma parte que o controller lá, ele está não separado da lógica, né, e ele está com, sei lá, 1000 linhas, a gente sabe que é um item que vai mandar mais SPs, né, de mais tempo de desenvolvimento. Então, essa compreensão ela é muito importante. A gente entender quais são as partes do nosso código que fazem com que a gente tenha mais tempo e uso, né, para fazer esse desenvolvimento. Então, essa compreensão, né, ela é bem necessária, justamente para que a gente possa saber, e aí entra o próximo ponto também, né, e a gente possa ter métricas de o quanto que esse código está afetando para fazer novos desenvolvimentos. Toda vez que a gente implementa novas funcionalidades na parte do código que está em Objective-C, a gente tem ali normalmente mais bugs, ou a gente tem ali menos comportamentos esperados dentro da implementação. Então, a métrica com relação ao quanto que o nosso código tem de atrito e o quanto que a gente como equipe sofre com isso, ela é muito importante. E por que ela é importante? Porque ela é um argumento, ela é uma forma de eu chegar para os meus stakeholders e falar, cara, toda vez que a gente tem implementações com para essa feature, ou com nesse local aqui, nessa tela, nesse controlador, a gente tem aqui essa dificuldade, a gente tem ali X% a mais de tempo demandado, a gente tem ali uma quantidade X de tempo a mais que é usado para essa implementação. Então, essa métrica ela é muito legal, porque ela me ajuda a ter argumentos, ela me ajuda a ter justamente defesa para eu chegar ali para o nosso PM, para o nosso PO, e falar, cara, se a gente faz a implementação do jeito que está, normalmente a gente demora 30% mais. Se a gente fizer dessa forma aqui, fazendo a migração, tendo uma expectativa de tempo dentro da sprint, para que eu possa fazer essa implementação, a gente, num primeiro momento perde, mas logo em seguida a gente terá ali um ganho em cima desse tempo. Então a gente terá ali já uma performance melhor daqui 2 ou 3 sprints, dado a esse cenário. Então isso é muito importante para que você tenha um argumento mesmo de como você lidar, de como você trazer uma defesa
para a ideia de ter um processo ali para refatoração, de melhoria de código, né? Então, essa questão das métricas, ela é muito legal por causa disso, porque ela gera argumento. E, normalmente, stakeholders, né, POs, PMs, eles são orientados aos números, né? Eles são orientados ao quanto que você consegue entregar, eles são orientados ao quanto que você consegue entregar novas funcionalidades, né? E se você fala que, se eu fizer isso daqui 3 sprints, eu vou conseguir entregar 10, 20% mais. Cara, brilha os olhos, é um argumento muito bom, é um argumento muito válido. Então, se você consegue chegar com argumentos e números que informam e comprovem, né, que a melhoria, o refactor e ali, às vezes, até um redesenvolvimento ajuda nesse processo, é show de bola, é lindo, é muito massa, né? Então, essa questão do argumento, ele é muito necessário, e aí entra justamente as métricas ajudam muito nesse contexto, nessa argumentação. Legal. Então, dado esses passos, né, essas dicas aqui, eu vou falar um pouquinho, bem rápido também, sobre como ficou aqui na questão da Rent Cars, né? Como que a gente ainda, dadas as sprints, consegue implementar novas funcionalidades, e ainda tem tempo ali de tomar um café, ainda dá tempo de fazer ali alguma coisinha. Então, na Rent Cars, o primeiro projeto, o primeiro commit dele foi em 2016. A gente tem um projeto de quase 8 anos. Um projeto que tivemos já vários desenvolvedores, vários contextos culturais da empresa, então isso é muito importante, porque a gente sabe que em alguns processos a empresa ela vai demandar que haja uma entrega muito rápida, em alguns contextos ela vai entender que processos e qualidades são necessários, em alguns contextos ela vai precisar que você encontre um meio termo entre entrega rápida e contexto de qualidade. Então, isso varia muito, né? Então, a gente teve durante esse processo, esse período, muitos desenvolvedores, muitos contextos culturais da empresa de forma diferente, e isso não é nem bom nem ruim, mas é o contexto, né? Como a empresa estava se portando, então isso é bem show de bola. E por esse motivo, né? Nessa época aqui em específico, a gente tinha ali uma própria arquitetura, uma própria característica, padrões que eram muito diferentes do que nós temos hoje. Então, a gente tinha ali uma mudança, hoje, na verdade, a gente tem uma mudança muito grande com relação ao projeto que foi inicialmente criado. Então, esse é o nosso primeiro commit, quase 8 anos aqui de projeto já no nosso Git, né? E aí, como vocês devem imaginar, todo esse período, ele gerou ali várias e várias características de códigos que hoje a gente precisa modificar e atualizar, né, para os padrões atuais, para que a gente tenha uma performance mais interessante, para que ele seja compatível com novos frameworks, com novas tecnologias, entre outros, né? Então, por mais que esse processo ele seja um processo que ele é contínuo durante o tempo, a gente precisou em um determinado momento, né? Porque assim, a gente consegue, em uma determinada sprint, melhorar o código, abstrair, a gente consegue ali implementar uma abstração, uma correta injeção de dependência, uma correta aplicação. Então, a gente consegue, aos poucos, ir fazendo isso. Só que em um determinado momento, a gente precisou realmente parar para fazer uma melhoria. A gente precisou realmente parar para falar, a gente precisa melhorar, a gente precisa reimplementar para que isso não traga ali problemas maiores no futuro. E só que se a gente chega dessa forma e fala para um PO, fala para um PM, cara, ele não vai aderir, ele não vai entender o que é isso, ele não vai entender como que isso pode ser prejudicial no futuro, e quanto que isso vai custar, né? Então ele não tem essa visão. Então como que a gente fez aqui? A gente basicamente, no momento em que foi definido que a gente poderia ter ali uma sprint ou algumas sprints que eram focadas em melhoria, a gente fez ali aquele processo, criamos métricas, falamos, vai haver ali uma melhoria com relação à entrega. A gente argumentou com o nosso PO, a gente argumentou ali com, na época era o Rafa, a gente falou, Rafa, vamos precisar aqui fazer isso, a gente vai ter esse ganho com relação a X% de desenvolvimento, e aí houve uma mudança de gerência nossa, né? A gente teve aqui um novo gerente assumindo ali a equipe, e a gente precisou defender e alinhar com esse gerente. Mesma coisa, a gente precisou ir lá falar, no caso é o Aleph, né? Aleph, cara, a gente precisa ter essa sprint, a gente precisa ter esse processo, a gente precisa melhorar esse projeto, a gente precisa melhorar esse ponto.
do código, e se a gente melhorar, a gente terá x itens de ganhos, né? Então isso foi bem legal, ele comprou a ideia, então esse processo aqui do alinhamento com a gerência, no nosso caso, né, devido à nossa estrutura organizacional, foi muito bom, nos facilitou, nos ajudou muito a ter argumento perante as demais partes e os demais stakeholders da empresa, né? Então, a gente conseguiu sprints com foco somente em melhoria de arquitetura. Então, a gente teve sprints que não foram desenvolvidos novas funcionalidades, e sim melhorias de implementações, refactors e migrações, principalmente, né, porque a gente ainda tem uma porcentagem grande até de código em Objective-C. Então, a gente tem lá, acho que em torno de 20% hoje do código ainda em Objective-C. Isso gera um pouco de atrito, né? A gente não... temos um ou outro, temos o Gui, que ele é bem especialista, ele tem uma adesão muito boa ali com o Objective-C, mas, por exemplo, eu já não tenho tanta facilidade, então isso gera um atrito. Quando eu vou pegar uma tarefa que envolve esse cenário, eu fico um pouco mais receoso, às vezes eu preciso que ele me auxilie, às vezes a gente precisa conversar um pouco mais, fazer até um pair programming, para que haja ali uma implementação correta. Então a gente teve ali a abertura, e esse argumento ali foi justamente o que a gente usou, né? Então a gente teve ali uma abertura e a gente conseguiu sprints que fossem focados nisso, a gente diminuiu ali com relação ao nosso código em Objective-C, a porcentagem era maior, a gente já conseguiu diminuir bastante. Questão de arquiteturas, né? Como eu falei, lá no começo, 2016, cara, a gente falava em MVC, a gente falava ali em arquiteturas que eram mais tradicionais. Hoje a gente já está trazendo ali para uma nova implementação, a gente está testando alguns modelos, testamos Viper, testamos MVVM, testamos ali algumas outras características, e estamos fazendo essa decisão, né, mas já há ali um movimento e uma organização para que fique mais fácil, independente da definição. E isso, né, essa sprint, essa característica, fez com que a gente tivesse uma diminuição mesmo da complexidade do nosso código. Então, em vários cenários ali que eram bem complicados de mexer, né, bem obscuros ali, a gente teve ali uma redução bem interessante. E isso fez com que a gente ganhasse muito em nossas sprints, né? Então, o Alif lá tem os dados certinho lá na nossa gerência, mas a gente começou a entregar mais. A gente começou a entregar mais SCPs e a gente usou isso, né, como moeda de trocas. Então, provavelmente logo a gente terá uma outra sprint com foco somente em arquitetura, somente em melhoria, justamente porque isso foi visto como uma coisa boa, e eles conseguiram enxergar esse processo e entender que quanto mais fácil o código é para nós desenvolvedores trabalharmos, a gente consegue entregar mais, e a gente trabalha mais feliz, a gente trabalha mais motivado, né? Pô, é muito ruim quando a gente chega para mexer num código que só Deus entende o que está escrito ali, né? Então isso é bem complexo. Então, essa diminuição de complexidade é um ponto muito legal, é um ponto muito importante. Eu falei, hoje a gente ainda tem em torno de 20% do nosso código em Objective-C, a ideia é diminuir ainda mais, né, mas a gente sabe que é um processo complicado, é um processo de formiguinha, é um processo que leva bastante tempo. Mas está bem melhor do que estava antes, né? Então isso é um ponto bem legal mesmo. Acho que é isso, gente. Eu queria passar justamente sobre um pouquinho do nosso cenário, né? Como que hoje nós estamos aqui. É uma dor que, acredito eu, boa parte de vocês tenham também, é uma coisa natural, e isso é extrapolado, né, para vários outros tecnologias, vários outros grupos, né? Porque é um problema que todo mundo tem. E como eu falei, tudo que não está dentro do padrão que a gente tem hoje como desenvolvedor ou desenvolvimento é legado, né? Então a gente acaba tendo essa dor, essa necessidade de migração, essa necessidade de atualização. Bom, muito obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Boa. Bom, primeiramente, parabéns, Diego, pela apresentação. Obrigado. Muito bacana, cara. E agora vamos para as perguntas. Eu vou abrir com uma pergunta do slide aqui. Por favor. Para ti. Bom, qual você diria que é a parte mais legada do código iOS da Rent Cars? Eu acho que a segunda parte você já até respondeu um pouco, mas se existe algo em Objective-C. Sim, é justamente essa parte, né? Nós temos ali algumas classes que são elefantes, né? Que são classes que fazem muita coisa e elas estão em Objective-C. Então, alguns helpers, alguns patterns ali que eram úteis, né? Itens que fazem muitas coisas e
com certeza esse é uma das grandes dores que a gente tem hoje, né? Boa. Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Da plateia? Por favor. Vocês usam ou já estão discutindo sobre o uso de SwiftUI no projeto de vocês? Legal, excelente pergunta, né? A gente tem hoje muitos storyboards, muitos itens ali que, primeiro, né, atrapalham muito o build, então, pô, demora muito, é super complexo, e esse é um item, sim, que está mapeado, né? Então, a gente tem ali um processo de etapas que a gente quer trabalhar, e esse item é, sim, um dos itens que estão no nosso roadmap. Então, com certeza, a ideia é que logo, logo a gente já trabalhe e implemente, principalmente, num primeiro momento, novas funcionalidades, e depois a gente vai fazendo essa migração para a SwiftUI. Parabéns pela apresentação. Muito obrigado. Eu tenho duas dúvidas a partir da dúvida que... Primeira, vocês iriam direto para a SwiftUI ou vocês pensariam em usar um view code ou algo do tipo no iKit? Vocês pulariam direto? Legal. A gente ainda não fez uma análise ali de como que seriam as complexidades, né? Mas acredito sim que a gente precisaria de um meio termo dado as características do nosso projeto. Como eu falei, está muito ainda focado em storyboards, a gente ainda tem muitos elementos ali que estão bem defasados, então provavelmente a gente precisaria de um primeiro passo ali para fazer essa migração, com certeza. A minha outra dúvida é, você falando sobre não ter documentação, ter códigos muito antigos, pessoas que fizeram não estão mais na empresa. Tá. Existe dentro da Handcar uma pessoa que é tipo assim, um ser mitológico que sabe tudo, e se a pessoa sair da empresa, o aplicativo não funciona? Legal. Tem, não explicitamente para o aplicativo, mas tem o Joelson. O Joelson é a entidade aqui na Handcars. Acredito que ele não vai sair, mas ele... estamos rezando, né, para que ele nunca saia, mas ele é a entidade mitológica aqui na Handcars. O Joelson manja de tudo um pouco. Você teria um passo a passo, porque na empresa onde trabalho existem seres mitológicos e eles estão muito prestes a se aposentar. Então, assim, nem é porque eles querem ou não querem, uma hora eles vão sair. E qual seria a sua visão para evitar que isso aconteça com outras gerações que estão chegando e também pegar essa pessoa enquanto ela está disponível e ela participar de uma criação de uma documentação ou algum tipo de registro dos passos a passos que existe dentro da empresa? Legal. Eu sugeriria, e aqui a gente vê até esse mesmo movimento um pouco aqui, e a gente também tem as mesmas dores, acredito, que a sua empresa, que é uma mudança de cultura. E a cultura, normalmente, ela é top-to-down, né? Então, a gente tem ali uma visão que diretoria, gerência, precisam enxergar essa necessidade para que haja um movimento e aí sim haja essa questão de documentar ou a passagem de informação. Então, eu acho que o primeiro passo, não adianta, por exemplo, eu que acabei de entrar na empresa, chegar lá e falar assim, pô, tem que fazer uma documentação. Isso não é que não é relevante, né? Mas ela tem menos importância, menos peso do que uma visão gerencial, uma versão ali, uma visão de gestão que entenda que há essa necessidade, que entenda que esse processo vai facilitar muito na questão da disseminação da informação, e aí a gente tem ali os passos, né, da definição do plano de ação para que isso aconteça. Então, minha sugestão e aí é muito complexo de falar da mudança de cultura, porque é muito difícil mudar a cultura dentro de uma empresa, né? Mas o alinhamento com a gerência ou a diretoria, ela é super necessária para que qualquer coisa funcione ali dentro de uma área de TI. Muito obrigada. De nada. Mais alguém? Opa, boa. Boa noite, parabéns pela apresentação. Muito Eu queria saber um pouco sobre a parte de testes, se vocês têm alguma coisa, mesmo se na parte legada vocês acabam montando testes antes de fazer a migração do Objective-C, como que é essa relação, e também se tiver testes, se vocês fazem testes da parte de UI também, se fosse para fazer a migração também fica fácil, porque daí você já consegue mapear todo o sistema, né? Legal, excelente pergunta. E a parte legada não tem teste, e essa questão da cultura da empresa, né, a gente está buscando colocar agora essa questão, principalmente de orientação a desenvolvimento baseado em teste, né? Então a gente fala em TDD, fala em BDD, né, por comportamento, como você comentou, e a gente está trazendo, né, a ideia é a gente fazer na verdade, introduzir esse conceito dentro do projeto. A parte legada não tem,
Então, a gente não tem nada que valide, né, as implementações no primeiro momento. Então, esse é, inclusive, uma das dores que a gente tem, né? Eu vou mexer no legado e agora minha nova implementação não faz exatamente o que era feito, ou a gente não consegue ter as mesmas saídas com as mesmas entradas. Então, esse é uma das dores que a gente tem mesmo dentro do processo. E hoje a parte de UI, ela é bastante validada a partir dos nossos QAs, né? Então, os nossos QAs, a gente tem QAs específicas para validação dos comportamentos dentro da aplicação, e aí a gente tem hoje uma plataforma que estamos trabalhando e implementando ali os testes automatizados, que se chama-se Orange Test, que é uma plataforma ali de testes automatizados, né, que a gente está trabalhando com ela para fazer essa automação. Mas ainda é um processo que estamos engatinhando, né? Então a gente tem bastante defasagem com relação a testes mesmo, é algo ali que, no sentido de, principalmente unitários, né? E aí a gente tem toda uma necessidade ainda de mudança e maior adesão com relação a esse processo. Mas hoje a parte principalmente de interface, ela é validada a partir dos nossos QAs. Opa, primeiro, parabéns pela apresentação. Muito obrigado. É bem curioso, porque hoje eu tive uma discussão assim, com os colegas de trabalho referente a código legado, etc. Queria saber um pouco como que vocês escolhem o que precisa, o que vai ser refatorado nessa sprint. Acredito que seja curta, né, para tanto o código legado. E como que vocês definem como que vai ser feita essa refatoração? Tipo, pensando que daqui a pouco esse novo código já vai se transformar em obsoleto rapidinho, né, com novos frameworks e tudo mais. Então, como é que vocês decidem o que e como vai ser feito isso? Perfeito, cara. Normalmente a decisão ela é baseada em próximas sprints ou funcionalidades que a gente terá a futuro, né? Então, se a gente vai mexer em algo que num futuro próximo terá ali uma importância, uma relevância dentro do que será desenvolvido, a ideia é a gente mexer nesse cara. Então, a gente começa trabalhando nesse cara e, sim, né, a gente tem ali justamente essa visão, que é o que eu comentei. Cara, o código que a gente fez hoje, daqui, sei lá, 2, 3 semanas, ela pode ser já caracterizada legado por uma questão de modificações e atualizações. Mas, a princípio, o que a gente pesa principalmente é o que será implementado no futuro para que a gente tenha ali um ganho com relação a esses itens. Nada. Beleza, excelente apresentação, Diego. Valeu, Edu. Eu tenho a principal pergunta aí diretamente relacionada ao código, né? Qual que seria a maior dificuldade, assim, no teu ponto de vista, né? Principalmente que você pega uma linguagem de programação que você não tem tanto conhecimento ou realmente tem um déficit geral no mercado, né, de pessoas, realmente, para você trazer para uma linguagem com melhor autonomia, realmente com melhor mercado, com melhor documentações e tudo mais. Parte um pouco mais do produto, regra de negócio, entendimento da lógica ou interpretação da linguagem, realmente, ali. Teu ponto de vista, qual que seria a maior dificuldade, né, como um todo, depois de ter passado por todos os steps, e você realmente conseguir, né, ganhar pontos com isso? Legal, excelente pergunta, né, e eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né, quando eu vejo lá os códigos, vou dar um exemplo prático, né, em Objective-C, normalmente tento entender, fazer uma compreensão, né, da finalidade dele e qual que é a complexidade que ele possui. Então essa análise de complexidade ela é muito importante para que eu possa decidir o que fazer. Se for algo ali que envolve um core muito importante da aplicação, por exemplo, a parte financeira, uma parte ali que tenha um peso muito grande, aí eu normalmente preciso me embasar e aí eu preciso de alguém que primeiro entenda da regra de negócio, principalmente com aquela funcionalidade, e aí também possa me auxiliar na questão da mudança de código ou da migração, né, do que aquele método, aquela função, aquele bloco de código faz para um que faça de forma similar dentro de uma linguagem que é específica, né, o ideal como o Swift. Então, nesse caso, depende da complexidade. Normalmente, a complexidade é um fator ali que me ajuda a decidir qual que é o caminho que eu vou seguir. E principalmente isso, a complexidade, complexidade e grau de importância dentro do core de negócio, né? Então, essa questão, por exemplo, eu falei da parte financeira. Se é um item financeiro que tem ali os itens, sei lá, de cartão, tokenização e tal, a gente precisa ter ali a garantia que aquilo está funcionando bem, então essa complexidade faz com que precise de mais auxílios ali para esse desenvolvimento. Boa, valeu, Diego. Valeu, Edu. Bom, mais alguém, pessoal? Opa, boa.
Eu não pensei muito bem na pergunta. Tudo bem, não se preocupe. Eu não estava aqui quando começou, então não sei se já fizeram essa pergunta. Mas ali nas sprints, quando vocês decidem as coisas que vão entrar nas sprints, como que vocês fazem a análise da complexidade ou quanto tempo vocês vão demorar? Se realmente consegue terminar nessa sprint ou vai fazer na próxima? Como que funciona essa análise? Legal, excelente pergunta. Inclusive, hoje nós tivemos, né, um refinamento. Então, hoje fizemos todo o mapeamento de tudo que ia ser iniciado a sprint. A sprint começa amanhã. E essa análise é muito complicada de ser, né? Porque normalmente a gente faz uma análise em conjunto, a gente tem um processo ali de poker planning, né? Todo mundo faz lá, tá, usa as cartas lá e tal, e a gente define story points com relação à atividade. Basicamente, story point é uma unidade de medida de tempo para que aquela atividade seja criada, né? Então, normalmente por consenso, dado a explicação da história e a documentação da história que aquela tarefa tem, né? Então, se a história, uma modificação de uma locadora baseada em tal local, precisa ter alguma regra específica agora para que ela possa ser operada. Beleza, a gente entende a história, entende qual que é a demanda, fazemos uma análise em conjunto, né? Então, um poker plane da vida ali e tal, e entendemos ali como que essa complexidade tem. Então, além disso, né, há alguns ritos de pré-planning, né? Então, em alguns momentos ali a gente pode ver as tarefas, ou o PM chega para a gente e fala, a gente vai ter essa tarefa aqui, o que vocês acham, qual é o grau de complexidade, vocês acham que caberia na sprint? Então, a gente pode ter, dependendo do grau, uma pré-planning, e normalmente na planning é feita essas definições, e normalmente em conjunto. De nada. Boa. Mais alguém, pessoal? Bom, então fechamos. Parabéns de novo, Diego.